Abrindo aqui. Com vocês, eu vou falar hoje, trabalhar no livro de Juízes, a história de um homem que está lá no livro de Juízes, que era forte. Qual o nome dele? Sansão. Então vou falar lá do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, começando lá, né? Gênesis, vai contando. A gente entra ali nos livros históricos, né? Depois do Pentateuco, os 5 livros iniciais. Depois vem os livros históricos, começa com Josué. Depois vem Juízes, que é o 7º livro com autor desconhecido. Ele narra a história de... O que vocês acham? Juízes narra a história de juízes bíblicos. Então ali, se você pegar Juízes todo, ele vai narrar a história de juízes, que eram o quê? Líderes inspirados, né, que o Senhor permitiu agir contra a opressão dos estrangeiros. Então o que acontecia? O povo era infiel, pecava contra Deus. De repente, Deus falava assim, então vai, deixa os inimigos invadirem e acabar com tudo. Então o inimigo invadia, acabava com tudo, e eles faziam o quê? Orava a quem? A Deus, pedindo um juiz. O juiz vinha, né, derrotava, fazia as coisas acontecerem ali, e de repente o povo se alegrava de novo, e depois se tornava de novo o quê? Infiéis. Aí, de novo acontecia tudo, né? O inimigo vinha, detonava, e depois eles clamavam o Senhor. Isso aí era um ciclo constante, de vários anos aí, acho que 350 anos aí, com vários juízes que passaram ali, no livro de Juízes vai dizer isso. Então, muitos juízes foram levantados ali, porque o povo sempre fazia a mesma coisa. Ele era fiel, Deus, né, mandava um juiz, né, acontecia as coisas, depois o povo voltava a ser infiel e tudo acontecia repetidamente. Então, o livro de Juízes basicamente conta sobre esses juízes aí, e os juízes que a gente, assim, mais conhecidos são, né, Débora. Quem conhece Débora, levanta a mão. Que libertou o povo da opressão dos cananeus. Quem conhece Gideão? Gideão, que libertou o povo da mão dos midianitas. Sansão, da mão dos filisteus. Samuel, que foi o último, né, dos juízes, aí já entrando depois dos reinados, aí Saul, tal. Então, esses aí são alguns dos, né, dos juízes que a gente lembra aí, né, que são os mais conhecidos aí de todos os 14, 15 juízes aí que já tiveram, que passaram por Israel. Amém? Dito isso, vamos ao versículo da noite, né, falando sobre o nascimento de Sansão. Sansão foi, né, algo que Deus colocou no meu coração, né, a respeito do Espírito Santo, né, acaba que o Senhor enche a gente de tal forma de vários assuntos, várias coisas que vêm da Bíblia. Então, na primeira parte, eu trabalhei basicamente no Novo Testamento, que eu trabalhei ali com Paulo, falei de Efésios e algumas coisas ali, e agora eu estou trazendo lá para o Antigo Testamento, mostrando até para que vocês, né, possam perceber que o mesmo Espírito Santo que atuava no Novo Testamento, ele também atua no Antigo Testamento. Então a gente vai falar sobre Sansão e a gente vai ver essa atuação do Espírito Santo na vida dele. Então, eu peço para que vocês abram comigo lá em Juízes 13, na Nova Almeida e atualizada, da versão daqui. Se não, se acompanha aí comigo. O nascimento de Sansão, Juízes 13, 1, 5. De 1 a 5, né? 5 não, de 1 a 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do... E por isso eles o entregou nas mãos dos filisteus. Ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Então, mais uma vez, né, o Senhor, né, mandou alguém foi ali, né, ajudou o povo, libertou o povo, e mais uma vez eles pecaram, mais uma vez eles erraram, mais uma vez eles clamaram ao Senhor, mais uma vez. 2. Havia um homem da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher, ele disse:
Tá aí? Ih, rapaz, vocês não estão me acompanhando, não? 2, foi lá? Não está na mesma tradução, não? Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan. Beleza, beleza? Tudo igual. 3, é que vocês não foram pro 3. Beleza, 3. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher, ele disse... Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem beba bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará. O menino será nazireu, consagrado de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos... Olha aí, então esse menino que vai vir do teu ventre, ele vai libertar o povo da mão desses filisteus aí. Então ele vai ser um nazireu que não vai poder cortar cabeça, cortar cabelo, cabeça ele cortou muitos. Cortar cabelo, então vamos ficar ligados aí na palavra. Aí eu pulo lá para Juízes 13 ainda, capítulo 13, eu vou pular para o 24 e 25. Então comecei aí falando sobre o nascimento dele, do 5 eu pulo para o 24 e 25, e aí já conclui o nascimento, eu pulo vários versículos aí para a gente concluir essa parte do nascimento. 24 vai dizer, depois, a mulher deu à luz um filho, ele deu o nome de homem do sol, luz, ou um pequeno sol, várias traduções aí. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então o menino cresceu e o Senhor fez o quê? O abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedan, entre Zorá e... Isso aí. Então, o Espírito do Senhor começou a agir nele. Então, era o Espírito Santo do Senhor que começou a agir, para você saber da força de Sansão. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui nessa terceira parte da nossa série. Abençoa aqueles que estão presentes, aqueles que estão online também, aqueles que estão por vir. Ó Deus, nos capacita, nos dê discernimento, entendimento, não só para ouvirmos a sua palavra, mas que possamos sair daqui praticantes e cheios do Espírito Santo. É isso que te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Então, qual é uma pergunta difícil? Gente, no final, eu esqueci, vocês não me lembraram, no final, me lembre para eu perguntar qual a equipe que está mais presente aqui para dar ponto, entendeu? Eu vou falar equipe, não, aí vocês vão, me lembra, senão eu vou esquecer e não vai rolar. Então, é a equipe e a festa, duas coisas que eu tenho que fazer no final aí, senão eu vou esquecer, já esqueci, e era para depois de vocês me lembrarem. Então, voltando aqui, uma pergunta difícil para vocês agora, vocês já preparam o slide aí. Qual é o tema? Se responder já ganha ponto. Qual é o tema do retiro? Mas depois que você falou, já foi. Se você falou, eu sei, já perdeu ponto, já demorou. Então, qual é o tema? Olha aí, o tema grandão para vocês aí, cheios do Espírito Santo. Tem fogo, tem água, tem ar, tem tudo aí. Cheios do Espírito Santo. E qual vai ser o tema da minha mensagem, então, essa noite para vocês? Cheio do Espírito? Quem dá mais? Oi? Sem o Espírito, tá chegando. Vazio. Alguém vazio? Quem dá mais? Então, qual o contrário de cheio? Joga o tema aí pra gente dessa noite, que a gente vai trabalhar. Qual o tema? Glória a Deus ou misericórdia? Misericórdia. Que ninguém fique assim como esse copo. Claro que o copo, a gente é só uma ilustração. Claro que o Espírito Santo não tem nada a ver com encher de água, mas aí é uma ilustração. Já que a gente está falando sobre enchimento de um copo, aqui a gente pegou representando também um copo, falando sobre vazios do Espírito. Imagina você assim. Será que hoje você se encontra assim? Com esse copo, o copo chega a estar seco. Seco porque já está vazio há muito tempo. Quando está meio molhadinho ainda, quando você bota a mão, está molhadinho, quer dizer que tá, foi há pouco tempo, tal, às vezes está no rasinho ali, mas quando está seco, você bota a mão, você passa um papel, o papel nem molha, é que você já está vazio há muito tempo.
E na história de Sansão, a gente vai pegar alguns erros que ele cometeu para que a gente não possa cometer também. Por isso que ele está na Bíblia, não é à toa isso, a história de Sansão. E para que se a gente pegou os 10 primeiros da primeira parte e começou a praticar e não se encheu ainda, é porque tem alguma rachadura. Tem alguns erros que a gente vai falar aqui, o que Sansão cometeu, e que a gente possa sair daqui não cometendo os mesmos erros, tá bem? Quem foi Sansão? Fala aí. Daniel, magrinho, baixinho, né? Que ele não era um baixinho? Como é que foi? Como era Sansão? Não era um magrinho, um baixinho, que jogou uma pedra na cabeça de Golias? Não? Quem era Sansão? Mas ele era fraco, forte, era o quê? Fortão, isso aí. Sansão foi o juiz mais poderoso, mais forte de Israel. Nasceu sob a promessa de Deus, por isso era o mais forte e mais inteligente da sua aldeia. Nasceu para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Esse é só um resumo da história de Sansão. Depois, se quiser ler, eu vou passar aqui os capítulos para você. Nasceu para ser livre, mas no final da vida se tornou escravo. Olha, imagina uma pessoa que nasceu para ser livre, para libertar e acabou escravo. Ninguém conseguiu destruir Sansão, apenas quem? Apenas quem? Ele mesmo. Ninguém conseguiu destruir Sansão, apenas ele mesmo, com os erros dele. Às vezes ninguém consegue fazer nada com você, você mesmo. Muitas vezes a gente bota o crédito no inimigo, mas mesmo, você mesmo está tropeçando aí, fazendo coisa errada, né? Porque o inimigo às vezes não está até, não, você mesmo, o inimigo fala assim, isso aí eu não preciso nem fazer nada, isso aí já faz por conta própria. Ele mesmo já está tropeçando aí sozinho, não vou nem empurrar, deixa ele sozinho. A Bíblia nos adverte que enganoso é o quê? Mais do que todas as coisas, sabemos que o nosso sucesso e o nosso fracasso está diretamente ligados às nossas escolhas. Então, tanto o sucesso está ligado às suas escolhas, e o fracasso também está ligado às suas escolhas. Daí a importância de vigiarmos constantemente, como diz lá em Mateus 26, 41. Não precisa abrir, vamos ganhar tempo. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nosso ajudador. Ele ajuda, então a gente tem que estar atento. Se o Espírito Santo não está falando mais, alguma coisa tem. Você deve estar bem vazio, teu nível já está bem lá embaixo. Então, o Espírito Santo ele sempre fala, ele sempre orienta, ele sempre diz o caminho, é direita, esquerda, é frente, faz, não faz, é sim ou não. Ele está sempre orientando. Em nossa mensagem de hoje, vamos analisar alguns fatos sobre a vida de Sansão, como eu disse, que apesar de todos os seus erros, foi um homem muito importante para a história de Israel. Não é à toa que ele figura lá na galeria dos heróis da fé. Coloca aí para mim, Hebreus 11, 32. Ele está ali na galeria dos heróis da fé. Então, não é à toa. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, e entre outros, ele está ali, Sansão. Dica para quem quer conhecer a história de Sansão, são apenas 4 capítulos da história dele toda. 13, que vai falar sobre o nascimento, que a gente falou agora, que é bem curtinho, acho que uns 20 versículos, eu acho, por aí. 14, que fala sobre o seu casamento e o enigma que ele lança lá também, a galera que gosta, né, tá lá. 15, que vai falar sobre a vingança de Sansão contra os filisteus, que queimaram a sua esposa. Ele tinha uma esposa e, quando ele foi visitar lá o sogro tinha dado a esposa para um companheiro dele. Achou que ele não gostava mais da esposa. Aí ele ficou brabo, né? Ele pegou as raposas ali, botou fogo no rabo das raposas, as raposas andaram como é que diz? Pelo campo, né? Aí saiu queimando tudo, aí os filisteus não gostaram, queimaram a esposa dele. Então, uma grande guerra aconteceu aí, isso tudo está relatado lá no capítulo 15. E o 16 fecha com Sansão falando sobre a força para Dalila e a sua morte. Então, 13, 14, 15 e 16, acho que o 16 é o maior deles, com 30, 31, por aí, de versículos. Então, rapidinho, acho que em meia hora você lê todos esses três capítulos aí e conhece a história toda de Sansão dentro desses capítulos aí, dentro dos versículos, amém?
Então, caminhando comigo, isso aí é só um panorama, uma introdução aí para vocês saberem um pouco do Sansão. Quem não conhece, quem conhece é bom que refrescou. Quem não conhece, depois pega esses capítulos e estuda um pouco mais. Você já sabe que Sansão foi um juiz e foi chamado desde o ventre da sua mãe para libertar o povo das mãos dos filisteus. Amém? Então vamos agora caminhar comigo nos 7. Vai lá. Os 7 o quê? 7 erros que nos deixam vazios cometidos por Sansão. Então, gente, fica ligado. Se você pegou os 10 e tem praticado aqueles 10 que a gente comentou, e o presbítero Marcelo enfatizou depois, na segunda parte, e agora eu estou falando sobre os 7 erros. Talvez você tenha feito aquilo que a gente falou dos 10, mas ainda não continua sentindo algo diferente. Então, você deve estar cometendo erros. Então, um copo rachado é difícil de encher. Vou continuar botando água ali, está rachado, ele vai sair a água, então não adianta nada. Então, esses erros aí são brechas que a gente hoje, né, hoje a gente tem essa oportunidade de consertar, amém? Erro 1, qual é? Qual é? Desobediência. Juízes 14, de 1 a 3, vai dizer: Sansão foi a Tima, onde viu uma das filhas dos filisteus. Filha de quem? Olha quem ele gostou, da filha dos filisteus. Filha dos filisteus quer dizer o quê? Filha do inimigo. Olha aí de quem ele gosta. Acontece isso, né? Papai e mamãe faziam, aquela ali, meu filho. Aquela ali, minha filha. Por que aquela? Tem tantas outras, tem tantos outros, mas você gosta daquele filisteu. Meu Deus do céu. Logo o filisteu, minha filha. Meu Deus, não, filisteu não. Tem tanta gente aqui do teu lado. Você vai gostar do filisteu incircunciso. 2. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, todo feliz, né? Viu a mulher, voltou todo feliz. Vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser minha, pensando em casar. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram, será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Tá falando assim, ó, tem mulheres aqui melhores, né? Mas Sansão disse a seu pai, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Então, primeira desobediência do Sansão foi contra quem? Contra os pais. Ele desobedecendo os pais, está desobedecendo a Deus, porque papai, né, Deus que colocou os pais ali. Então, Sansão já está querendo fazer o que ele quer. Né? O pai, quando fala, gente, relacionamento é termo batata, é certo. Quando os pais falam, não, esse não, essa não, cara, vai na boa, porque ele já enxergou algo ali que talvez ele já passou por isso, ou ele já conhece a pessoa, eu não sei. Então, apresentou papai, né, a menina lá, vai lá, leva a varoa lá para papai e mamãe. Aqui, papai e mamãe, a mamãe vai, aberta a mão, tal. Quando a menina sai, ele, não, essa aí não. Fala isso, e o menino também, que vem aquele menino lá, né, aí chega, nem fala direito com os pais da menina, qual é? Pô, aí primeiro já mandou mal, qual é? Não sei o quê. Aí, papai e mamãe fazem, isso aí não. Então, já era. Batata. Então, vai lá. Sansão desobedeceu a ordem dos pais e diretamente de Deus. Efésios 5, 8 e 10. Bota aí pra mim. Efésios 5, 8 e 10 vai dizer o quê? Tem que ser bem rápido os versículos aí. Cadê? Ou anotei aqui pra mim, ou só tá aí. Cadê? Não, só tá aí. Vai lá. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como? 8. Não, porque... Tá, vai lá. Vai, segue. Vai. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Descobri. Não era esse versículo que eu passei. Calma aí. Era 5... 8 e 10, não, então não era esse aí. Vai Efésios agora 6, de 1 a 3. Vamos lá, Paulo diz, esse aí, tô querendo pegar. Vai lá, Efésios 6, de 1 a 3, vai dizer, filhos têm que fazer o quê? Pois isso é? Beleza, obedeça seus pais. Morreu aí?
Versículo 2. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então o primeiro é o quê? Obedecer. Não adianta só obedecer sem honrar. Tem que obedecer, é um mandamento. Obedecer e honrar. Não adianta obedecer. Fernandinho, vai lá comprar. Comprar não, porque ele não sai na rua ainda. Outro exemplo. O que é? Fernandinho, vai lá jogar lixo na lixeira, ele já vai. Fernandinho, vai jogar lixo na lixeira. Tá bom, papai. Aí vai, meio emborrado, né? Você já fez isso aí várias vezes. Vai emborrado, aí reclama do pai, não sei o quê. Ele obedeceu? Ele jogou o lixo na lixeira? Não, né, Lulu? Não obedeceu? Lulu, revelou, hein? Ele joga. Lulu, você é cara de pau. À noite, eu pergunto, qual é a nota dele? Você fala assim, 10. Não, é 5. Então, obedeceu? Obedeceu, mas honra. Se falar mal do pai, se falar mal dos pais, não está honrando. Então tem que obedecer e honrar. Muitas vezes você faz algo, Deus ainda te dá. Deus continuava abençoando a vida de Sansão, né? Dando força, capacitando. Mas chegou uma hora que ele já não estava no centro da vontade de Deus. Sansão já não estava aonde? Gente, olha para mim aqui, gente. Aqui, ó. Lulu tá ali, beleza? Sansão já não estava mais no centro da vontade de Deus. Então Deus ainda usava Sansão, mas ele já não se alegrava com Sansão. Então ele pode até estar te usando. Lulu, fica quietinho aí. Ele pode estar até te usando hoje em teu ministério, atuando, pregando, mas ao mesmo tempo ele pode não estar se agradando mais de você. Isso é ruim, porque você saiu do centro da vontade de Deus. Então não adianta obedecer sem honrar. Eu estou aqui por obediência a Deus. Deus pediu para eu pregar, então eu estou pregando. Vou sair daqui e vou embora. Tchau. Preguei. Não, eu estou obedecendo e também estou honrando a Deus. Então não deixe de obedecer e honrar os pais. Amém? Até aí? Porque Deus não se alegra daquele que não honra e não obedece. É isso que eu falei. Sansão fazia, Deus abençoava, mas chegou uma hora que Deus já não estava se alegrando porque ele saiu do centro da vontade de Deus. A obediência é uma chave. Era um erro de Sansão. Por isso que ele foi esvaziando, para que você não fique um copo ali, ó, vazio. Corte isso da tua lista, desobediência. Desobedece líder, desobedece a família, desobedece o pai, desobedece o professor, desobedece o pastor, desobedece namorado, não sei. Desobedece todo mundo, não quer obediência com ninguém. Então, muito difícil o Espírito Santo te encher nesse nível que você está de desobediência. Então, jovem, sejam o quê? Amém? Lulu, obedeça aí também, amém? Beleza? Vamos lá pro 2, rapidinho. Isso tudo vai ficar na tela para vocês não esquecerem, e vocês anotando. Desobediente eu sou. Então vou cortar. Esse segundo aí também sou, caraca. Tá falando de mim, né? Às vezes a pessoa já vai lendo e vai falando, caraca, tá falando de mim. Mas beleza, isso aí todo mundo, né? Vamos lá. Qual é o segundo? Inconsequência, aquele que não mede as consequências de seus atos, né? Os inconsequentes. Juízes 16:1 vai falar, vai lá, 16:1, botou? Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Só um versículo. Ele foi a Gaza, ele viu o quê? Uma prostituta, e ele teve o quê? Uma relação com ela. Era assim, simples. A vida de Sansão já estava assim, sem, né, pensar nas consequências. O homem, né, ungido por Deus desde o ventre, chamado por Deus, escolhido por Deus para libertar um povo. O Espírito Santo andava do ladinho dele, e o cara já estava assim, fazendo, ó. Eu estou falando isso porque às vezes a gente está assim, já está... Você vê um jovem e fala, caraca, aquele jovem estava na igreja, fazia isso, fazia aquilo, mas hoje está ali, tranquilo, bebendo, se prostituindo, falando besteira. Você fala assim, caramba, mas para ele está simples, é isso. Fui ali na balada, me prostituí, usei drogas, bebi, falei palavrão, fiz isso, fiz aquilo, para ele já está soando como normal. Sansão tinha prazer na adrenalina que o pecado produzia, principalmente nos pecados sexuais, porque era um cara bonitão, né, chamava atenção. Muitas vezes se deitou com prostituta, ele gostava de pecar. Lucas 11, 34 e 35 vai dizer,
Lucas 11, 34 e 35. Bota aí para mim. Os olhos são a lâmpada. Se os seus olhos forem bons, mas se forem maus, portanto, tem muito crente por aí tomando, né, um cafezinho com o inimigo, com o diabo, sem medir as consequências. Né? Então o cara está tranquilo, infelizmente, lá, pecando tranquilão. Como eu falo, cafezinho ilustrando, né? Porque se eu estou falando que você senta aqui e o Espírito Santo senta do teu lado, se você já se afastou do Espírito Santo, talvez o inimigo ou tenha ocupado esse lado aqui ou esteja desse lado. Então você está ali tomando um cafezinho com o inimigo já há muito tempo, fazendo coisas, besteiras há muito tempo. E fala que o Espírito Santo não ouve, porque o Espírito Santo já se afastou. Se ele não está sentado do teu lado, está falando de longe, já não está escutando, já não está te escutando, você não está escutando mais ele. Então, é a lei da semeadura. O que plantar, você... Tudo tem consequência. Uma vez acho que eu vi um post que estava escrito assim, não vou lembrar. A vida é como um restaurante, né? A conta, uma hora, pode demorar, mas a conta, uma hora... Não tem restaurante que você pede a conta e demora pra caramba? Então, mais uma vez, uma hora a conta chega. Eu até peguei uma frase que eu gostei aqui do Charles Spurgeon, que ele vai dizer: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Nunca permitiu. Ele não permite que você peque com sucesso. Você está pecando, está fluindo. Peguei uma aqui, peguei outra aqui, tá, mas beleza. Você está, entre aspas, pecando com sucesso, mas você acha que Deus está permitindo? Alguma hora a casa vai acontecer o quê? Cai. Bota um post aí que a gente lançou algum tempo aí, eu lancei, antes da galera até entrar nesse propósito aí, lancei esse post aí que diz o quê? Vai lá, não? Tudo tem consequência, não tem? Então, não exija frutos daquilo que você planta, mas não rega. Não rega, não tem regado nada nos estudos, não tem regado nada no ministério, não tem regado nada no namoro, não tem regado nada na família, não tem regado nada no casamento, não tem regado nada na profissão, não tem regado nada. Mas quer promoção, quer ser bem-sucedido, quer liderança, quer tudo. Não tem regado, então você vai conseguir o quê? Nada. Não tem como você conseguir frutos daquilo que você não rega. Então, essas são consequências, é a lei da semeadura. O que planta, você planta chuchu, vai colher o quê? Abóbora. Não, é chuchu. Amém até aí? Amém, o amém está até diminuindo, né? Ah, rapaz, isso aí. Não regou, não há frutos. Vai lá, terceiro erro de Sansão. Né? As inconsequências de Sansão era essa, ele já estava fazendo sem querer saber. E tudo tem consequência, não tem? Chegou uma hora que teve. Ele não pagou a conta? Pagou a conta. Vamos lá, 3 de 7 erros. Falta. Eu falei desobediência, depois falei. Eu podia até usar uma palavra aí também para ficar certinho, né? Desobediência, inconsequência, podia botar burrice, mas para não ficar feio, né? Botei falta de sabedoria. Vamos lá. Juízes 13, 5 vai dizer: porque eis que você ficará e dará à luz. Esse lado aqui é o lado da equipe branca, não é? É azul e branca. É que esse lado aqui tá bonito, tá inspirado. Que é bom quando você prega e você fala, a galera, grávida. A galera tá junto, né? Que às vezes você fala assim, ficará. Aí você fala, caraca, ninguém tá acompanhando. Mas a galera aqui tá unida, tá bonito aqui. Esse lado aqui, não sei, se é rosa, não sei. Mas esse lado aqui, cara, eu falo já pensando neles. Por isso que eu dou a paradinha que tá dando certo. Nem sei onde eu tava. Ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará. O menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Consagrado a Deus, mesmo sabendo que era um homem diferente, que tinha uma missão, caiu várias vezes nos erros, nos pecados. Tem muitas Dalilas, muitos Dalilos fazendo você de trouxa. Né? Que ele vai falar que Dalila ficava lá, vai, me fala. Aí ele brincava, aí fingia. Aí ele conseguia arrebentar a parada lá. Ela mentiu pra mim, vai, me fala. E ela traindo ele, falando isso para que os filisteus pegassem ele.
Fez a segunda vez, fiz a terceira vez. Então, está fazendo com vocês há muito tempo. Tem gente que deve estar fazendo com você, brincando com você há muito tempo. Uma Dalila da vida, um Dalilo da vida, não sei, está brincando com você. E você vê que vai levar para a morte, vai levar para o pecado, vai levar para as trevas. Não está levando para um bom caminho. E você está ali brincando, mas não é brincadeira. Ah, prova para mim seu amor. Vamos fazer isso aqui. Aí você, não. Uma vez, aí ele já fala de novo. Você, não. 3 vezes, 4. Aí, na quarta vez você já tá lá. Já abriu as portas e está pecando. Então, gente, ele brincou, que a gente não venha brincar. Temos que fugir do pecado. Não existe homem forte. Fala aí, não existe? Olha para o Reginaldo e fala. Brincadeira. Tem gente forte, Reginaldo é forte, tem uns caras aí fortes. Nosso presbítero Moisés, um cara fortão aí também, bonitão, tá aí com a gente. Mas não existe homem forte, somos todos fracos, temos que fugir das tentações, dos prazeres, senão caímos. Foge. 1 Coríntios 10, 12, não precisa nem colocar, ele vai falar o quê? Aquele que pensa estar em pé, cuide para quê? Aquele que pensa estar em pé, você pensa. Só pensa que você está em pé. Estou bem, estou cantando muito, estou pregando muito, estou fluindo, estou na crista da onda. Aquele que pensa, cuide para que não caia, que é perigoso. Você acha que está dando certo, que vai dar certo. Mas tentação é igual porta de pecado. Você vê a tentação, não vai. Davi foi, não foi? Golias. Sansão foi, não foi? E eles caíram. Ambos caíram. Um rei caiu, Sansão, um juiz caiu. E você é bonitão, não cai. Tentação é porta de pecado. Viu a tentação ali? Só um abraço. Tem que fazer, igual José. José foi. José podia, Potifona, né? A esposa de Potifar. Não sei o nome dela. Acho que não tem o nome dela, né? A esposa de Potifar. A Potifó ali, não sei. Ela foi, a Potifona foi e chamou ele. Não chamou? Ele podia falar assim, cara, eu sou José, o Espírito Santo está do meu lado. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo estava andando com ele. Ele estava bem. Então ele pode falar assim, né, Gustavão, posso dar um abraço. Não vou ter relações com ela, mas um abraço eu posso. Então ela pediu, vem cá, se deita comigo. Ele falou, deitar eu posso, dou um abraço, depois eu fujo. É tentação. Tentação é porta de pecado. Então, ele fez o quê? Fez o quê? A ilustração tá muito boa, não. Fez o quê? Correu, meteu o pé, cara. Ele meteu o pé, saiu fora. Ele falou, daí, meteu o pé, ficou meio estranho. Não? Meteu o pé, foi isso aí mesmo. Saiu fora, porque o Espírito Santo estava onde? O Espírito Santo estava onde? Na perna dele, saiu fora. Que o Espírito Santo enche a sua perna aí, em nome do Senhor Jesus, para você correr desse laço aí, que é porta de tentação, é porta do pecado. Tá vendo ali e falou assim, aquilo ali não dá. Não dá, aquela mulher não dá. Se você for com aquela mulher, vai ser transa, vai ser namoro com transa, vai ter, porque aquele garoto ali também não dá. Naquela profissão ali não dá, naquela faculdade não dá, naquele curso também não dá, nesse ministério não sei. Alguma porta aí que se abre, que pode ser tentação para que você caia. Então, mete o pé, foge. 2 Timóteo 2, 22 vai dizer, fuja dos desejos malignos da juventude. Estou falando com vocês mesmo. Juventude. Foge. Quem é forte? Foge. Quem é forte? Foge. Se não fugir, vai cair. Somos fracos, então cai fora. Amém? Falta de sabedoria, então seja sábio, não seja burro. Vai lá. 4. De uma forma mais delicada. 4, fala aí. Tendência a fazer o que é errado. Alguém tem essa tendência? Né? Caraca, né? Tudo que eu faço errado, meu Deus do céu. Subi aqui e tropecei já. Peguei o microfone e foi errado. Cantei errado. Às vezes eu vejo aquele negócio do TikTok. Não, às vezes a gente tá passando lá, eu vejo, aí o cara subiu todo nervoso, ele como é que ele falou? Deus, nem lembro. Eu ia falar uma parada, mas nem lembro. Que ele falou alguma coisa com Deus, em vez de falar a paz do Senhor, não lembro. O cara estava tão nervoso que nada estava dando certo. Então, a tendência de fazer o que é errado. Então, às vezes, a gente começa a fazer uma coisa, dá errado. Começa a fazer outra coisa, dá errado. Por quê? A gente tem
uma natureza pecaminosa, uma natureza que tende para as coisas do mal. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus subiu e falou, deixo com vocês o Espírito Santo para nos conduzir, a porcentagem maior para a gente fazer o mal é muito maior, né, do que para fazer o bem. Então, a nossa tendência é sempre fazer o quê? As coisas erradas. Então, ele era um jovem de boa aparência, todos queriam ser sua esposa, mas, infelizmente, ele sempre tendia a fazer o que era mal, porque ele não ouvia o Espírito Santo. Ele alimentava sempre os desejos do coração dele. Então, o desejo era se prostituir, era pegar uma mulher, era fazer isso, se amostrar da sua musculatura, então ele fazia. Então, evite, né, fazer o que é errado. Se você tem feito muita coisa que é errado, pede a orientação do Espírito Santo. Eu fiz a faculdade, não era essa. Alguma coisa teve. Eu fiz isso, não deu certo. Entrei naquela profissão, já fui mandando embora. Entrei naquela outra, também fui mandando embora. Aconteceu isso. Meu namoro não dá certo com um, com outro, com outro, com outro. Então, você tem a tendência de fazer as coisas erradas, mas falta a instrução do Espírito Santo. Com a instrução do Espírito Santo, a gente caminha para o lugar certo. Provérbios 3:7 vai dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Amém? 5, vamos lá. Vai pegando aí, hein? Qual é o 5? Deixa de ser bobão, bobona. Sabe aquele jovem? Tem jovem, né? Tem aquele jovem bonitão, que às vezes o cara é bonitão, mas o que ele tem de bonitão, ele tem de bobão. Já viu? Meninas, levanta a mão se vocês, né, já viram. Né? Às vezes você fala, pô, né, tá. Né? Então, gente, o cara é bobão, sabe? Eu conheci também pessoa que o cara, pô, a gente olha assim, que isso? O cara, né, pintosão, chega e tal. Aí fala, e eu falei, cara, e que isso, meu Deus do céu? Já era. Ih, já era. A gente, nós foi, e o negócio é tudo, eu falei, que isso? O cara não tem um diálogo, né? Que às vezes a menina olha aquele cara numa festa e fala assim, puxa, meu Deus, que varão é esse? Sansão chegou na festa? Meu Deus do céu, tô aqui, vou ficar de olho. Aí o cara vem, aí quando chega, não sei o que, aí eu falei, meu Deus do céu, que sai? Então o cara era, com a boca fechada ele era maneiro, mas quando abre a boca, então pode ver que tem muita menina solteira por causa disso. Porque o cara tá na academia, já há 5 anos malhando, tá bonito, músculo todo definido, durinho, tal, perninha, glúteo, o cara faz tudo. Só que, quando abre a boca, meu Deus, é uma frase com 5 palavras, ele erra 8. Meu Deus do céu, o cara não erra, não acerta uma coisa, o cara não acerta nada, você fala assim, meu Deus do céu, o que esse incircunciso está fazendo aqui? Então, gente, não dá. Tem gente que é bobão. O que ele tinha de força, faltava em maturidade. Então, ele tinha em força, mas ele, né, em maturidade aí era grande. Antes de cortar o cabelo, né, a Dalila havia tentado descobrir o segredo dele umas 3 vezes. O pior, que ele continuou brincando com ela, mesmo diante de uma armadilha. Seja maduro. Fala aí, seja. Agora fala com a pessoa do teu lado. Seja. Fala assim, tá falando de você lá na... Não, brincadeira, não fala assim não. Tá vendo que isso vai te levar ao pecado, para a morte, para as trevas? Sai fora. Hebreus 5, de 13 a 14. Porque qualquer que anda se alimentando de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque mas o alimento sólido é para os adultos, os quais já, pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Gente, você já está numa fase que já era para não estar no leitinho, né? Já é uma fase que já tem que estar mais maduro. Você já está no 5º retiro. Não vai chegar no retiro e fazer as mesmas besteiras, cueca lá. Pô, gente, cueca aqui, gente. A menina passa aqui, não vai pendurar cueca aqui de novo. Pô, já peguei retiro que o cara botou cueca no ventilador para secar.
Pô, aí o pastor Nige entra, quando ligou, a cueca voou, gente. Meu Deus, gente, não pode fazer isso. Qual é a cabeça da pessoa que faz isso? Bota a cueca no ventilador. E o pastor entra pra saber se o pessoal tá dormindo, liga e o negócio roda. Cueca voa, ainda bem que ele não viu a cueca, mas todo mundo riu que viu, todo mundo viu. Então, gente, não vai passar a botar cueca no... Não vai botar papel higiênico dentro do banheiro. Então, as coisas que imaturas, você fala assim, que isso? A gente que é líder de retiro, de mocidade há muito tempo, a gente vê umas coisas e fala assim, cara, não acredito. Essa pessoa manda mensagem pra gente, fala um negócio e fala assim, não acredito que tá falando isso ainda, gente. Não amadureceu há muitos anos, cara. Isso aí já não tem. Isso aí, negócio de ministério, isso aí já passou. Retiro, pô, vai dar esse mole de novo no retiro. Fulano de tal, aí vem um catucar. Fulano de tal tá abraçado com fulano. Aí quando você vai ver, o cara tá 6 anos já de retiro, o cara sabe que não pode ficar abraçadinho no retiro, no cantinho, no retiro. Não pode, gente. Então, gente, galera, um aviso aí a galera do atirador de elite. Galera que é atirador de elite, já vai no retiro como? Já de olho. Claro que eu olhei pra Lu, né? Dei aquela olhada e tal, mas não fui com a arma, não. Tem gente que já vai assim, ó. Mira laser. Pô! Entendeu, gente? Vai com calma, tá? Tem regras e seja maduro das coisas que você faz, né? Na profissão, às vezes você, pô, na profissão já está trabalhando já há 20 e poucos anos, fazendo besteira no computador, tá? Em Facebook, dentro da empresa, gente. Não dá mole, não. Então, Sansão foi um bobão, né? O que você tinha falado? Imaturo, ficou mais bonito, mas para rimar, Sansão foi um... Ficou mais maneiro que rimou. Vacilão também, ficou tudo com ão. Primatão, isso aí. Então, gente, não seja um primatão, bobão, vacilão, tá bom? Beleza. 5 já foi, 6, vamos lá. 6 e 7 a gente termina rapidinho isso aí, vambora. Pra gente, né, terminar no horário aí. Qual é? Inconstância, falta de perseverança, de firmeza. A gente falou isso na consagração hoje. 1 Coríntios 15, 58, na Almeida Corrigida Fiel. 1 Coríntios 15, 58 vai dizer aí mesmo. Portanto, meus amados irmãos... Vou falar agora, portanto, meus amados irmãos, só a equipe branca vai falar, hein? Portanto, meus amados irmãos... Agora, tá, obrigado, primatinha. Agora a equipe azul vai falar comigo, né? Portanto, meus amados irmãos... Que isso, tá... A Rosa, então, vai falar comigo. Portanto, meus amados irmãos... Isso aí, rapaz, 3 mais 3 que fala bem. Sansão nasceu para ser um homem de Deus, assim como você, assim como eu, mas a vida dele ilustra bem que nem sempre um bom começo é garantia de um bom final. Um poeta americano escreveu, eu peguei isso e anotei aqui para vocês, a arte de começar é formidável. Fala aí, a arte de começar é... Mas mais formidável ainda é a arte de terminar. Aí você pensa, o que você já começou e não terminou? Dieta, quem começou dieta e não terminou? Todo mundo, né? Todo mundo começou e terminou bem. Dieta, muita gente começa e não termina. Academia, quem começou não terminou? Muitos. Mas o que aqui? Livro! Esse livro aqui todo mundo tá lendo, gente. Oi? Esse livro aqui todo mundo tá lendo, gente. Aí você vai lá em empolgação e compra. Comprou. Leu 10 páginas. Terminou? Não. A Bíblia em um ano. Quem terminou? Esse ano eu comecei. Mas aí terminou? Importante terminar. Então, gente, começou, tem que terminar. Isso aí é o quê? Constância. Inconstância não vai te levar a muita coisa. Então, começa, termina. Por isso, o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes, 7, 8, melhor é o fim das coisas que o seu princípio. Sansão começou bem, mas não terminou tão bem assim. Né, como a gente citou no primeira parte, né, da série, Deus é que enche, mas somos nós que mantemos cheios.
Então, essa parte da constância de manter cheio é com você. Se você vai para o retiro se encher, beleza, pode estar cheio, né, se encher lá nos 4 dias de retiro, mas depois você vai sair. Quem vai te manter cheio? Não, vai ter retiro lá em casa também. Não vai. Então é com você, é a constância. Se você lá fazia devocional com a galera, se juntava com a equipe, orava, jejuava, fazia as coisas lá, propósito, culto um dia, outro culto, abria a Bíblia, ia para o canto, estudava. Pronto, acabou quarta-feira e quinta, você vai continuar? Sexta, vai continuar? Aí é com você. Então isso tudo é o quê? Constância. Charles Spurgeon, mais uma frase dele, que eu anotei aqui. A verdadeira conversão dá segurança ao homem. Falei, a verdadeira conversão dá... Beleza, a verdadeira conversão me dá segurança. Mas não lhe permite cessar de vigiar. Então, se você não vigia, não adianta nada. Você está seguro, mas tem que vigiar. A falta de constância nas coisas de Deus fez com que ele ficasse cada vez mais vazio. Então, ele era para libertar o povo de Deus. Primeiro ele quis casar no momento que não era para casar, estava procurando mulher no momento que era para libertar o povo. Então ele já estava saindo do propósito, já estava saindo das coisas de Deus. Então ele não tinha constância. Então ele estava já vazio do espírito, mas já estava cheio do pecado. Então, espírito e pecado, ele não vai habitar no mesmo. Vamos pegar como ilustração um copo. Se o copo está cheio de pecado, o Espírito Santo não vai entrar para conflitar ali, não. Ou você está cheio de uma coisa ou cheio de outra. Então, se você está vazio, o pecado vai entrar. Então, gente, não dá. Mantenha sempre a constância em tudo que fizer. Está no ministério, dê o seu máximo, como você dava no começo. Você vinha nos VIPs? Vem, continua vindo nos VIPs. Você vinha no culto? Continua vindo no culto. Campanha de 40 dias, você orou e não deu em nada, esse ano você entra de novo, que talvez dê alguma coisa, senão você tenta no outro ano. Mantenha a constância. Ele nasceu consagrado a Deus e acabou a vida preso, cego e escravo. Tudo por causa desses erros, tudo por causa da constância. 7 último para a gente terminar essa mensagem. Vamos lá? Qual é o tema? Qual erro? Autossuficiência. Fazia do jeito dele. Quem faz tudo do teu... Não vou pedir para levantar a mão. Tem gente que é assim, né? Faz tudo do teu... Né? Você pensa até na pessoa. Fala, caraca, a pessoa é assim. Tudo é do jeito dela. Tudo ela quer do jeito dela. Então ele já estava assim, eu faço tudo do meu jeito, achando que nada podia com ele, né? Tudo ele... Então, tudo na força do braço. Tem gente que é assim, tudo não na força do meu braço. Pode deixar que eu decido, pode deixar que eu faço, pode deixar que é comigo, pode deixar que eu encaro, é tudo comigo, é assim. Então ele se achava já o cara bam, bam, bam. Ele já se achava o brabo, ele já se achava auto o quê? Suficiente. Provérbios 26, 12 vai dizer, tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. Autossuficiência. Da onde, aí eu te pergunto aqui, para a gente já caminhar para o final aqui, para a gente terminar bem, da onde vinha toda a força dele? Era do cabelo? Era da beleza? Era dos músculos? Saradão, né? Marombadão, não era disso, nada disso, né? A força dele vinha da onde? Da onde, Daniel, que você falou? Fala aí, você? Ah, tá. Não é isso. Primateou. Então, vamos ver onde está a força dele. Eu peguei 3 versículos que falam a mesma coisa, gente. Juízes 14, 6 vai dizer, então o Espírito do Senhor, então o quê? O Espírito de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem nada ter nas mãos. Tá certinho ali? Ficou junto comigo aqui? Beleza, né? Juízes 14, 19. Então, de novo, mesma coisa. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela...
Juízes 15, 14 e 15. Quando Sansão chegou a Lé e os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou. Cara, é tudo com a força do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, para a gente terminar, se o Espírito Santo é que nos dá discernimento, orientação, é aquele que nos fala que é aqui, que é ali, se o Espírito Santo sai da gente, o que acontece com a gente? A gente vai deixar de saber. Então, chegou uma hora que ele estava sem o Espírito Santo. Então, o último versículo lá vai dizer que ele já não sabia. Não sabia o quê? Que ele não estava com o Espírito Santo. Às vezes está sem o Espírito Santo e nem sabe mais. Aí eu termino com esse último versículo aqui que vai falar. Juízes 16, 20. Juízes 16, 20 vai dizer. Então ela, quem? Ela, Dalila, gritou, Sansão! Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, já era com ele, agora é com ele, já está ele mesmo. Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele nem sabia mais, porque o Espírito Santo é aquele que orienta. Sem o Espírito Santo ele já não sabia mais. Talvez você não saiba mais, mas ele já foi, se retirou. Às vezes teu corpo está vazio, teu corpo está seco, ele já se retirou há muito tempo. Então, aí que o inimigo pegou ele. Então, não é cabelo, cortou o cabelinho, cortou, beleza, vai nascer de novo. Mas não foi o cabelo que cortou, cortou o cabelo e ficou fraco, não. Era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele falou assim, cara, quando ele viu os filisteus, ele virou o Hulk de novo. Vem. Só que ele esqueceu, ele não sabia, não sabia que o Espírito Santo já tinha saído. Então, quando ele foi enfrentar, já não tinha mais força. Os caras meteram o dedo no olho dele, arrancaram os olhos. O cara ficou cego. No final da vida dele, ele se tornou cego, fazendo um trabalho de escravo, trabalho de jumento no moinho. O Senhor não quer isso pra gente. Ele veio ao mundo para nos tornar o quê? Livres, e não escravo. E não fazermos trabalho de animais no final da nossa vida. Trabalho de moinho, ele botava um negócio nele e ficava rodando lá um moinho, amassando alguma coisa, não sei. Então essa foi a vida daquele que Deus separou, mas ele teve todos esses 7 erros aí, joga aí, os 7 erros de Sansão aí. 1, desobediência. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo isso fez com que ele perdesse o Espírito Santo. E ele ficou assim, como esse copo. Que possamos observar esses erros, e se algum de vocês fizer parte, que esses erros fizerem parte da vida de vocês, que a partir de hoje a gente, corte isso aí, conserte isso com a ação do Espírito Santo, para que possamos sair daqui cheios, transbordando do Espírito Santo. Então, gente, o Papai do Céu falou, a palavra foi pregada. Talvez se não foi para você, talvez era para mim, mas a palavra foi pregada. Então, tem 7 erros aí. Se você olha e fala assim, caraca, eu estou em todos, o Papai do Céu está alertando, é momento de consertar, porque lá no final a conta chega, a conta vem. E a nossa ideia é que a gente saia daqui assim. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Para a gente não estourar mais o tempo, a gente não vai pedir para o MLV subir aqui para o louvor, não, para a gente terminar aí, dentro do tempo aí, graças a Deus por isso. Deus continue nos abençoando, vou orar no final. Então, Papai do Céu tenha falado o coração de vocês, assim como falou durante essa semana. Essa semana eu falei, caramba, mas, entendeu? Eu tinha algo no coração, mas eu não sabia como colocar, é estranho,
né? Porque é coisa, quando é algo de Deus, algo que vai entrar, vai fazer morada, vai mudar vidas, parece que alguma coisa vai tirar você do prumo, vai tirar você do caminho. Então, eu estava com dificuldade, a Lu todo dia perguntava, e aí, a mensagem, como é que tá? Eu falei, Lu, tá aqui, mas eu não consigo colocar, não sei, ainda tá difícil. Então, eu passando o dia, eu virava a noite orando, Senhor, só me passa como eu tenho que colocar isso aí para os jovens. Como é que vai ser essa mensagem para os jovens? Ele foi me instruindo. Na quinta-feira à noite eu comecei, caramba. Imagina, você vai pregar num dia e na quinta-feira você ainda está ainda, mas Papai do Céu ele vai dando tranquilidade, fala assim, é isso, eu quero assim, assim, assim. Aí você fala, meu Deus, né? E a gente fica assim, é aqui, é ali, é lá, é como? E ele fala, assim, 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 1, 2, 3, ele vai explicando e espero que tenha entrado no seu coração, amém? Vamos ficar de pé?